Fala, fala você, estudante curioso! Eu sou o professor Rodrigo e hoje nós falaremos sobre língua portuguesa. Galera, o fato que a língua portuguesa é complexa, todos nós sabemos. E uma das áreas de estudo deste idioma é a morfologia. Na língua portuguesa, a morfologia é uma parte de estudo que vai justamente estudar as estruturas e formações do idioma. Do grego, a palavra morfologia significa, ou é uma junção das palavras morphos com logia. Morphos significa forma, logia ou logos é a lógica ou o estudo. Com isso, morfologia, estudo da forma. Então, na aula de hoje, nós vamos dar uma olhadinha justamente nesse assunto, morfologia, aprendendo então algumas classes morfológicas. Mas parou por aí. Quem é a pessoa melhor para poder falar sobre isso do que ele, já presente aqui no canal Educaramba? Por gentileza, uma salva de palmas para Edu Caligrafia. Ora, olá! Novamente é um prazer imensurável estar aqui falando corretamente e novamente para vocês a respeito desta maravilhosa língua que é a língua portuguesa. De maneira geral, a morfologia estuda a origem, variações e flexões das palavras do idioma. Podemos considerar como sendo 10 classes gramaticais contidas na língua portuguesa. E é justamente sobre este número que nós vamos falar hoje. Essas 10 classes podem ser classificadas em palavras variáveis e palavras invariáveis. Palavras variáveis são basicamente aquelas que podem justamente variar em gênero, número e grau. Estou falando, por exemplo, dos substantivos, adjetivos, etc, etc, etc. Palavras invariáveis ocorre justamente o contrário, aquelas que não podem variar desse mesmo formato, como por exemplo, o verbo. Vamos agora então ver uma a uma desses tipos de palavras. Substantivos. Substantivos são basicamente utilizados para poder atribuir nomes e podem ser divididos da seguinte forma: substantivos simples, substantivos compostos, substantivos concretos, abstratos, primitivos, derivados, coletivos, comuns e próprio. Cada tipo de substantivo irá justamente atribuir o nome para cada uma de suas funções. Adjetivos. Possivelmente você já deve ter ouvido alguém lhe explicar que a palavra adjetivo representa uma qualidade. Não está totalmente correta. Afinal de contas, a palavra feio é um adjetivo e não entendemos como sendo uma qualidade. Talvez uma qualidade negativa, estou correto? Então podemos dizer que, na verdade, um adjetivo possui por função atribuir características justamente a um substantivo que fora falado para vocês. Podem se classificar adjetivos nos seguintes tipos: adjetivo simples, adjetivo composto, primitivo e derivado. Os pronomes. Os pronomes acompanham os substantivos de forma que eles podem ser usados para substituí-los, podendo ser classificados nos seguintes tipos. Pronomes pessoais. Esses são dois: caso reto e caso oblíquo. Possessivos, demonstrativos, pronomes de tratamento, pronomes indefinidos, pronomes relativos e pronomes interrogativos. Numerais. Como o próprio nome diz, numerais são palavras que vão justamente atribuir relação de quantidade. Veja só os exemplos: numerais cardinais,
numerais ordinais, fracionários, coletivos e multiplicativos. Tá achando o português um pouquinho mais difícil agora? Pois muito bem, vamos continuar. Os artigos. Os artigos nada mais são que palavras que determinam gênero e número dos substantivos na língua portuguesa, podendo ser divididos em artigos definidos e artigos indefinidos. Os verbos. Esse com certeza você deve conhecer bem, né? Afinal de contas, sua professora possivelmente já pegou no seu pé para trabalhar com conjugação. Verbos nada mais são que palavras que indicam ação. Podem ser classificados em regulares e irregulares. As preposições. As preposições são utilizadas para poder realizar a conexão entre termos nas orações. Confira só as preposições da língua portuguesa. A, ante, pós, até, com, contra, de, desde, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. As conjunções, utilizadas para poder conectar dois termos semelhantes gramaticalmente falando em uma oração. Veja só os tipos. Conjunção coordenativa, essas possuem aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Conjunções subordinativas, integrantes, causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, temporais finais e proporcionais. Calma que está quase acabando. Interjeições. As interjeições mostram emoções ou é atribuída como uma forma de mostrar justamente um sentimento. Veja só os tipos. Advertência, saudação, ajuda, aprovação, espanto, dúvida, etc, etc. E para acabar, advérbios. Veja só que interessante. Vimos agora há pouco a respeito do adjetivo, o qual era uma palavra que modificava o substantivo. Pense comigo, um adjetivo é uma adição ao substantivo. Um advérbio é uma adição ao verbo, ou seja, são palavras que são utilizadas para poder modificar o verbo. Veja os exemplos. Advérbio de modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação e dúvida. Olha só quanta coisa que você não conhecia sobre a língua portuguesa, ou se conhecia, com certeza vale a pena dar uma olhadinha novamente. Fato interessante, nós, ou a escola no Brasil, utiliza justamente dessa base para poder ensinar a língua portuguesa. Coisa que para a língua inglesa, lá nos Estados Unidos, os estudantes estudam de uma forma um pouquinho diferente, trabalhando mais com a parte literária do que com a parte gramatical. Fato esse se deve principalmente ao fato da língua portuguesa ser extremamente complexa. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir para nós, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!